Bom dia ou boa tarde, meus amores. Hoje, na aula do dia 6 de novembro de português, nós iremos estar fazendo as atividades da página 13 a 25 do livro, ok? Vamos lá? Aqui nós temos a hora da leitura. Vocês vão fazer essa leitura, temos o texto linha, ok? E vocês vão estar fazendo essa leitura. E o texto go a go, vocês também vão fazer. Vocês têm autonomia para fazer esse texto, a leitura desses textos sozinhos, ok? Então vamos para a página 15. Qual o título de cada um dos textos que apresenta brincadeiras na seção Hora da Leitura, nas páginas 13 e 14? Então, vocês vão escrever aqui os títulos dos textos. Esses textos são organizados em tópicos e cada tópico é nomeado. Complete o quadro com os tópicos dos textos na ordem que eles aparecem. O tópico do texto linha. Nós temos aqui, olha, os tópicos. Materiais necessários, onde jogar, observação, número de participantes, e é isso aqui que eu quero. E temos o texto go a go. Vocês vão fazer a mesma coisa, também temos aqui, tá? Vamos lá, questão 2. Explique as semelhanças e as diferenças existentes entre os tópicos de ambos os textos com relação à quantidade e aos conteúdos em que eles se apresentam ao leitor. Questão 3. Identifique e escreva as semelhanças entre as duas brincadeiras, completando com o trecho a seguir. Tanto a brincadeira pontinho pontinho quanto a brincadeira pontinho pontinho podem acontecer vocês vão ver o que tem em comum. Para jogar qualquer uma delas é preciso ter uma. Faz parte do objetivo de ambas fazer. Vocês vão olhar o que é igual nos dois textos para vocês completarem, tá? Quais as sugestões de ambos os textos dão para os leitores caso não tenham acesso ao lugar ideal para brincar? Os dois textos dão a mesma sugestão, tá? Então, vocês vão procurar lá para poder responder essa, ok? Página 16. Que adaptações as pessoas que não tiveram acesso aos lugares indicados como ideais precisarão fazer no espaço para conseguir realizar essas brincadeiras? Se essas informações não estivessem presentes no texto e as pessoas pegassem uma bola e saíssem para brincar em um lugar alternativo, o que poderia acontecer no momento da brincadeira? Acho que a principal questão aqui seria o espaço, né? Escreva qual a brincadeira cada informação a seguir se refere. Decidir utilizando 2 ou 1 quem ocupa cada posição, linha ou gol. É de qual texto que eu estou falando? Decidir utilizando par ou ímpar quem começará com a bola. Qual texto? Essas informações correspondem às regras da brincadeira? Justifique sua resposta. Você sabe como funciona o 2 ou 1 ou par ou ímpar? Como utilizá-los para tomar decisões em jogos ou brincadeiras? Ou faz isso de outras formas? Leia sobre seu funcionamento e depois converse com os professores e colegas sobre a sua experiência. A gente não vai conseguir conversar, mas seria legal vocês lerem para vocês verem como é que funciona, tá? O 2 ou 1, 2 ou 1 e o par ou ímpar. Esse 2 ou 1 aqui, ele é igualzinho 0 ou 1, só que esse é o 2 ou 1, tá? E o par ou ímpar. Escreva na linha a seguir o que você faz caso utilize outro meio para tomar decisões sobre o que acontecerá em uma brincadeira ou jogo. Se você não usa o 2 ou 1 ou par ou ímpar, qual é o outro tipo de brincadeira que você usa para poder tomar as decisões? Letra C. Para vencer no 2 ou 1, par ou ímpar, ou em jogos semelhantes, é preciso ter uma boa estratégia ou ter sorte? Circule em cada texto o tópico que são encontradas as regras das brincadeiras.
Em que tipo de situação as regras das brincadeiras podem ser alteradas? Enquanto a brincadeira acontece, caso algum jogador perceba que uma regra está atrapalhando, ou quando os jogadores combinam as alterações entre si, preferencialmente antes das brincadeiras começarem. A questão 6 a gente não vai conseguir fazer, porque está pedindo para a gente conversar com o colega e com o professor, tá? Questão 18, página 18. Nós vamos estudar o gênero textual, regras de jogo e brincadeiras. Então, vamos lá. Muito bem, os textos que você leu na página 13 e 14 são conhecidos como regras de brincadeiras ou regras de jogos. Vamos estudar algumas características desse gênero textual. Quem são os leitores desse gênero? Pessoas interessadas em saber como se joga um jogo ou brincadeira ou pessoas interessadas em ler por divertimento? Onde os textos como esse podem ser encontrados? Em embalagem de jogos de brinquedos, em livros que instruem como jogar diversos jogos e brincadeiras, em livros que apresentam contos e fábulas, em livros de receitas ou em seções de revistas, jornais, sites da internet dedicados a apresentar jogos e brincadeiras. Questão 3. Os textos como este apresentam o quê? Linguagem clara e direta usada para explicar tudo o que precisa ser feito para que a brincadeira ou o jogo aconteça, ou linguagem criativa e rica de descrições que distrai e diverte o leitor enquanto ele aprende uma brincadeira nova. Como você já pôde perceber, os textos das páginas 13 e 14 são organizados em tópicos e cada um deles recebe um nome, porque esse modo de organizar o texto facilita a leitura. De que forma o tópico explica ao leitor a forma de brincar, jogar é organizado? Em frases, em tópicos ou em versos? Observe os verbos que aparecem no texto e converse com professores, com os colegas sobre a forma como a maior parte deles é utilizada para dar orientações ao leitor. No infinitivo ou no imperativo, conjugada no presente, no passado ou no futuro. Depois, escreva um parágrafo coletivamente apresentando a conclusão do grupo. Não conseguiremos fazer em grupo essa questão, tá bom? Vamos lá. Regras de jogo ou brincadeira. Correspondem a um gênero textual do tipo instrucional, ou seja, escrito para dar instruções ao leitor sobre como fazer algo. Assim como as receitas culinárias trazem orientações sobre como cozinhar alimentos, as regras dos jogos e de brincadeiras trazem orientações sobre como jogar ou brincar de algo em especial. Geralmente os títulos desses textos desse gênero trazem neles o próprio nome do jogo ou da brincadeira. Além disso, esses textos utilizam uma linguagem clara e direta, e o leitor deve receber todas as informações que necessita para conseguir jogar ou brincar, seguindo regras. Muitas vezes o texto é organizado em tópicos, o que facilita o acesso do leitor às informações. Na maioria das vezes, esses tópicos compreendem materiais necessários, como números de participantes, objetivos e explicações como jogar e brincar. Aqui nós temos outro texto, texto flor, tá? E aqui a questão. Quais as diferenças e semelhanças você notou entre o texto que ensina a brincadeira, flor, e os textos que ensinam as brincadeiras linha e gol a gol? Vocês vão dizer as diferenças e as semelhanças desses tipos de textos, ok? O texto flor está sendo reescrito seguindo o padrão dos textos linha e gol a gol. Ajude a completá-lo. Materiais necessários: giz e pontinho, pontinho. Número de participantes, no mínimo 3. Objetivo da... Estou falando a resposta. Não ser queimado pela criança. Aqui vocês vão escrever os tópicos, né?
Desenhar no chão uma grande pontinho, pontinho e pontinho, pontinho nas pétalas nomes de frutas escolhidas pelos participantes. Um dos participantes deve ficar pontinho, 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 a bola para cima e gritar o nome pontinho, pontinho. Enquanto isso, outros participantes correm quando a criança do miolo conseguir pontinho, pontinho a bola novamente. Todos devem ficar parados. Então ela deve dar pontinho, pontinho e tentar queimar alguém. Quem for pontinho, pontinho sai da brincadeira, ganha quem ficar por último. Isso aí vocês vão se basear no texto Flor, tá bom? Questão 3. Leia o texto a seguir. A influência do futebol é tão forte em nosso país que ele tem até uma linguagem própria chamada futebolês. Leia o texto a seguir para ver algumas gírias e expressões que fazem parte dessa linguagem. Futebol brasileira. Gíria e frases feitas. Vocês vão ler o texto. Vocês não vão conseguir responder a questão A, porque está pedindo para responder junto. E vocês vão explicar o uso dos 2 pontos nesse texto, tá bom? Página 22. É outro texto que vocês vão ler, tá? E na 23 vocês vão responder. Neste capítulo você estudou o gênero textual Regras de Jogos e de Brincadeira. Agora é sua vez de escrever um texto desse gênero. Para isso você trabalhará com um colega, que não vai ser, vocês vão fazer sozinhos, tá? Então vamos lá. Escreva o nome do colega com quem você trabalha. Você não vai escrever porque você vai fazer sozinho. A última versão do texto de vocês fará parte de um livrinho de jogos e brincadeiras da turma, que depois a gente pode fazer isso quando voltarmos, tá? Portanto, empenhe-se bastante para desenvolver este trabalho. Converse com o seu par sobre jogos e brincadeiras que vocês conhecem. Vocês podem conversar não com o par, mas com alguém que mora na casa de vocês. O pai, a mãe, o vô, vó, tio, tia, tá bom? E relacionado ou não com o futebol. O importante é que vocês saibam muito bem todas as regras. Escolha um desses jogos ou uma dessas brincadeiras para escrever um texto instrucional, igual o que a gente viu lá, com os tópicos, tudo bonitinho. Escreva o nome da brincadeira ou do jogo escolhido. Pense se vocês conhecem todas as informações necessárias para explicar muito bem como jogar ou brincar. Materiais necessários, números de participantes, lugares ideais, objetivos, sugestões de lugares e materiais alternativos. Outras sugestões que possam incrementar ou dificultar o jogo ou a brincadeira. Use o espaço abaixo para fazer as anotações. Ou seja, vocês não vão fazer com o coleguinha da turma, mas se quiserem pedir uma instrução de um papai, da mamãe, da vovó, do vovô, do tio, da titia, do amigo que esteja morando na mesma casa que vocês, pode, tá bom? Muito bem, é hora de escrever. É hora de você e seu pai escreverem o texto instrucional que apresentará as regras do jogo ou da brincadeira que vocês escolheram. Antes de iniciar a escrita, releia lá na página 13 e 14 do livro para lembrar as principais características desse gênero textual, ok? Chegou o momento de avaliar o texto que você escreveu. Para isso, você contará com a colaboração de outra dupla. Essa aqui a gente não vai conseguir fazer, tá? Porque a gente vai precisar dos coleguinhas da turma para poder avaliar o trabalho um do outro, tá? Então, vamos lá. Troquem seus livros com outra dupla, também não conseguiremos fazer essa, tá bom? Aqui, questão 4, reescrevendo. Agora, em uma folha avulsa, reescreva o texto. Combine com seu par qual das 2 versões do texto reescrito irá para o livro da classe. Não conseguiremos fazer porque nós não trocamos as informações aqui. Divirta-se. Leia uma tirinha que faz parte do livro Almanaque da Bola, de Alci e José Santos. Olá, como foi o primeiro treino com o novo técnico? O professor ensinou qual é o pé direito. Mostra o esquerdo. Isso ele só vai ensinar amanhã.
Converse com o professor e com seus colegas as expressões faciais dos personagens em cada quadrinho sobre o humor presente nessa tirinha. A gente não vai conseguir conversar, debater, mas as expressões são cabulado, perguntando, muito feliz na segunda e esperançoso na terceira. E qual é o humor da tirinha? É porque nós só demos 2 pés. Se o professor ensinou qual é o direito, a lógica seria que o outro pé seria o esquerdo. E o menino disse que ele só ia ensinar qual era o esquerdo no outro dia. Esse foi o humor da folhinha. Vamos lá. Leia o texto abaixo. O jogo de boliche é composto de 10 lances. Em cada um deles, todo jogador tem direito a 2 arremessos por vez, a menos que consiga derrubar todos os pinos na primeira jogada, conseguindo o strike. Nesse caso, ele não pode arremessar a segunda bola. Como são chamados os textos que ensinam algo ou alguma coisa sobre brincadeira ou um jogo? Acabamos de ver isso no livro. O texto sobre boliche trouxe alguma informação que você não conhecia? Explique. Se ele não trouxe, você só vai escrever que não, que você já conhecia todas as informações. Se veio alguma coisa que você não sabia, você vai dizer o que era. Existe uma palavra no texto que está escrita em outro idioma. Existe ou não? Existe. Se sim, reescreva e procure o significado desta palavra. Tá bom? Gente, olha só, depois e somente depois que vocês fizerem essas atividades, vocês vão dar uma olhada no gabarito para ver se está tudo certinho ou não. Se tiver certinho, dá o certinho pequenininho do lado. Se não tiver, escrevam a resposta correta e nos vemos no Tira Dúvidas, ok? Um beijo!